Olá pessoal, como vocês estão? Vamos iniciar nossa aula. Nossa aula hoje tem como objetivo nós fazermos a correção das atividades referente à semana de 18 a 27 de março, ok? Então, para início, peço que vocês localizem aí essa atividade, que eu acredito que vocês já devam ter copiado e respondido, né? Então, nós vamos fazer uma pequena revisão do conteúdo desta atividade, em seguida nós vamos corrigi-la, ok? Vamos iniciar então. O conteúdo desta atividade era o pré-modernismo. O pré-modernismo aconteceu entre os anos de 1902 a 1922. Foi um período literário brasileiro que marca a transição entre o parnasianismo e simbolismo e o movimento modernista seguinte em Portugal. A literatura brasileira vivia, nas duas primeiras décadas do século XX, em um momento de transição. Por um lado, perdurava a influência das correntes estéticas do século XIX, como o realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo, e por outro já se notavam mudanças com o reflorescimento do nacionalismo e a busca de uma linguagem brasileira mais próxima do povo, que apontavam para uma renovação estética. Como momento histórico, nós vamos rever aqui alguns momentos históricos importantes nessa época, como aí o fim do século XIX marca o início da República Café com Leite, na qual os grandes proprietários rurais exerciam enorme influência, Então, o próprio nome Café com Leite já diz, que as maiores produções do Brasil giravam em torno desses dois produtos, e isso gerava, grandes conflitos, principalmente entre os proprietários rurais. A nossa urbanização, ainda incipiente, ainda no início, não produzia o quadro de tensão no qual vivia a Europa, mas já dava sinais de crescimento, principalmente a cidade de São Paulo. Em relação ao ciclo, o ciclo da borracha se desloca para o norte e a riqueza do país, acentuando os contrastes sociais. Algumas regiões prosperavam em meio ao atraso irremediável de outras. Então, a desigualdade no Brasil já se dava desde aquela época também, Então, o ciclo da borracha se deslocou mais para o norte, então foi gerando mais uma riqueza para essa região, mas outras regiões passavam por muitas dificuldades. As tensões geraram inúmeras revoltas, como a revolta de Canudos, na Bahia, que tem como personagem, digamos assim, personagem principal, o Antônio Conselheiro, a série de conflitos no Ceará em torno do religioso Padre Cícero. Nós sabemos aqui, pela a nossa cultura, nós vemos a pessoa do Padre Cícero, a gente conhece mais pelo lado da fé das pessoas, e teve todo esse conflito em torno da pessoa do Padre Cícero, principalmente envolvendo a política. O cangaço, em pleno sertão nordestino, que apresentou a figura do Virgulino Ferreira, que é o Lampião, são personagens assim mais conhecidos, por serem da nossa realidade, serem nordestinos. A capital, Rio de Janeiro, sangrava seus problemas sociais. A insurreição ao poder constituído foi desde a revolta da vacina, uma rebelião popular contra a vacinação obrigatória, mas que guardava suas reivindicações sociais, até a revolta da Chibata, uma rebelião de marinheiros contra os castigos físicos. Então, dá para a gente perceber que foi uma época de muitas rebeliões, E quando dá para o povo se chegar a esse ponto, quer dizer que eles estão insatisfeitos com inúmeras coisas que vêm sofrendo. Eles não estão mais aceitando passar
por certas coisas. Então, gerou muitas rebeliões, né? Muitas revoltas. Como eu falei no início, não se pode dizer que o pré-modernismo constitui-se uma escola literária em si. É, em verdade, um conjunto de manifestações do espírito de uma época que apresentava o novo, rompia com o velho, mas ainda não possuía um rumo certo, uma clara intenção estética. Então, por isso que a gente diz, é um momento de transição. O pré-modernismo não é uma escola literária, tá? O pré-modernismo é um momento de transição. E vocês vão perceber no decorrer dos próximos slides, eu acredito que vocês devam ter estudado também já nessas pesquisas para responder às atividades, que o porquê que não é uma escola literária, né? Quais motivos que fazem esse período não ser considerado uma escola literária, né? Então, nós vamos ver todas essas características. A linguagem do pré-modernista era simples e coloquial, né? Então, não era linguagem rebuscada. Apesar de alguns conservadorismos, o caráter inovador de algumas obras que representam uma ruptura com o passado, com o academicismo. Vocês vão perceber que a maioria dos autores, né, importantes que nós vamos tratar aqui, eles tinham uma linguagem acessível à população, né, não era uma linguagem rebuscada. O Lima Barreto até ironizava, nesse trecho aí nós temos um trecho aí que o Lima Barreto ironiza essa questão da linguagem, quando ele diz assim: quanto mais incompreensível é ela, a linguagem, mais admirado é o escritor, que a escreve, por todos que não lhe entenderam o escrito. Então, é uma crítica bem clara aí, né? Como é que você admira algo que você não compreende, você não está entendendo, né? Então, fica aí a crítica do Lima Barreto. Realidade brasileira. Uma característica forte também do pré-modernismo é a denúncia da realidade brasileira, negando o Brasil literário herdado do romantismo e do parnasianismo. O Brasil não oficial do sertão nordestino, dos caboclos, dos subúrbios, né? Então era isso que eles denunciavam, realmente o que acontecia. Não mostrava só a parte da burguesia, estava mostrando o interior, o sertão, o subúrbio. O regionalismo é muito forte no pré-modernismo. O Euclides da Cunha mostrou o nosso norte, o nordeste. Já o Monteiro Lobato, ele mostrou mais o interior paulista, o Vale do Paraíba. Graça Aranha já mostrou a parte do Espírito Santo. E Lima Barreto focou também no subúrbio carioca. Então, nós temos aí vários olhares, né? De várias regiões do país. Eles também focavam nos tipos humanos marginalizados, né? O nordestino, o sertanejo nordestino, o caipira, os funcionários públicos, os mulatos, pessoas estas que na época, né, sofriam, né, algum tipo de marginalização na sociedade. Os principais nomes do pré-modernismo são esses que vocês estão vendo. Augusto dos Anjos, que é um nome da poesia pré-modernista, tá? É o principal nome da poesia pré-modernista, sendo que Graça Aranha, Euclides da Cunha, Lima Barreto e Monteiro Lobato fazem parte da prosa pré-modernista. Aí nós estamos vendo aí o Lampião, o Padre Cícero e o Antônio Conselheiro, né? Foram pessoas, aí personagens importantes, pessoas que marcaram a história desta época aí do
pré-modernismo. As características principais, né, tem várias, mas as principais do pré-modernismo é a ruptura com o passado. O que isso quer dizer? Eles não queriam mais manter os padrões, né, dos seus textos baseados na Europa, baseado em escolas anteriores. Né? Eles decidiram romper com o passado e denunciar a realidade brasileira, como a gente já viu aqui, né? Denunciar as mazelas do povo, as coisas que não eram ditas. O regionalismo, né? Cada autor aqui, ele focou em uma certa região, né? E mostrou tudo isso que a gente tem conversado sobre essa região nas suas obras, pegando personagens, né? Tipos humanos marginalizados. Temos aí ó, os autores, os principais que a gente mostrou no slide anterior. O Augusto dos Anjos, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Graça Aranha e Euclides da Cunha. Esses novos autores, eles demonstram um grande interesse pela realidade nacional. Então, o nacionalismo também é uma característica, né, do pré-modernismo, contrariando o universalismo dos modelos realistas naturalistas. O cotidiano brasileiro passa a ser exposto nas páginas dos livros, dando espaço à criação de obras de nítida preocupação social. Os tipos marginalizados, as lutas inglórias e as mazelas do povo passam a ser os temas da prosa pré-modernista. Essa linguagem era simples, né, como a gente já viu. Então, ela se aproxima com a realidade brasileira. É uma linguagem coloquial, uma linguagem próxima da população. Esses textos apresentam uma linguagem jornalística, aproximando-se mais da realidade e do estilo artístico propriamente dito. E isso facilitou muito, né, que chegassem as pessoas e entendessem o que eles estavam dizendo. Lembram da crítica do Lima Barreto, que os autores as pessoas elogiavam os textos sem nem ter entendido. Então, por isso, os textos deles tinham essa linguagem mais simples, né, mais coloquial, justamente para chegar até o povo e o povo entender o que eles estavam escrevendo. Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha, ele nasceu em janeiro de 66, em Cantagalo, no Rio de Janeiro. Faleceu em agosto de 1909, em Recife, em Pernambuco. É um cronista do sertão. Ele tem aí características como era positivista, republicano. Ele fez a cobertura da Guerra de Canudos, né, onde é retratada aí em Os Sertões, que é sua principal obra. Tinha um caráter cientificista, descrevia bem o sertanejo. Em Canudos, ele descreve o homem, a terra e a luta. Era nessas três partes que seu livro era dividido. Produziu cartas e tratados sobre o país e morreu assassinado na tragédia da Piedade. O Lima Barreto, ele nasceu em maio de 81, no Rio de Janeiro, faleceu em 1881, né? Faleceu em 1º de novembro de 1922, também no Rio de Janeiro. Foi vítima de preconceito por ser mulato e alcoólatra, foi internado no hospício 2 vezes. Militante socialista, defendeu os direitos da mulher, denúncia das desigualdades e preconceitos, ridicularizou políticos e a classe média, descreveu os subúrbios e os personagens marginais do Rio de Janeiro. Monteiro Lobato, de Taubaté, em São Paulo. Monteiro Lobato, né, a gente conhece muito ele pelos livros infantis.
Sempre que quando nós vamos falar sobre Monteiro Lobato, muitos alunos até se admiram, né? Porque não conhecem esse outro lado do Monteiro Lobato. Mas ele foi muito polêmico, né? Foi moralista, de todos era um dos mais conservadores, nacionalista, crítico do atraso do país, defensor do progresso material e cultural do povo, participou de campanhas de petróleo, estilo literário sem inovações, crítico ferrenho do modernismo. Então você pode até perguntar, mas se ele era crítico do modernismo, se ele era conservador, então por que ele está aqui como um pré-modernista? Porque ele, por mais que ele fosse conservador, nas suas obras já apareciam aos poucos, né, essa mudança dessas características aí que nós vimos anteriormente. Então, por mais que ele fosse conservador, ele não era tanto quanto os outros. Ele já apresentava aí, mesmo que timidamente, algumas características pré-modernistas. O Augusto dos Anjos, ele, como eu falei, ele era o poeta, né? Ele escrevia poesias, a soma de todas as tendências da época, ele tinha todas essas características, conciliava cientificismo e simbolismo, linguagem científica aliada à agressividade, à vulgaridade vocabular, temática de morte dos cadáveres, dos vermes, dos fluidos corporais, extremamente pessimista, e ele expressava a angústia da matéria. Então, nós temos aí, ao lado dessas características, um trecho aí de uma obra do Augusto dos Anjos, que quando a gente lê, a gente percebe tudo isso que a gente acabou de ver das características, né? Vou ler aqui para vocês. Versos íntimos. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Então a gente percebe que o vocabulário dele já é bem mais forte, né? Bem mais pesado. Dando sequência, nós já vimos aqui as características do Euclides da Cunha, que é um dos principais nomes daí do pré-modernismo. Então agora nós vamos corrigir a nossa primeira atividade. Já está com o caderninho aí, né? Eu espero que sim. Vamos aí para a primeira questão, ver aí se você pesquisou, se você assistiu os vídeos. É importante você seguir as orientações que a gente dá lá na plataforma, para que você consiga chegar ao objetivo da aula, né? Que é justamente você conhecer, aprender sobre aquele conteúdo e isso se reflete na hora de responder as atividades. Então é importante você seguir as orientações e se esforçar, né? A gente sabe que esse momento não é fácil ainda. Muitos alunos estão tentando se adaptar, mas temos que fazer um esforçozinho, né? Pois vamos iniciar a nossa correção. A primeira questão era em relação ao pré-modernismo. Em que período ocorreu? Ocorreu aí em 1902 a 1922. Por que este movimento não é considerado uma escola literária? Devido a não haver um grupo de escritores que seguem a mesma linha temática ou os mesmos traços literários. Então, na época, por mais que todos trabalhassem o regionalismo, mas cada um trabalhava de uma forma, né, o regionalismo. Cada um tinha uma linguagem, uma forma de tratar cada temática. Então, isso fazia com que não se chegasse a um grupo, né, de escritores específicos com a mesma linguagem.
mesmo tipo de temática. Quais as características identificam o pré-modernismo? Aí nós temos várias aí citadas. Nacionalismo, a investigação e denúncia de problemas sociais, como a miséria, o abismo sociais, conflitos, a aproximação da obra literária ao contexto sociopolítico-econômico, a marginalização dos personagens principais, como o caipira, o mulato, o sertanejo, a linguagem informal, em oposição à linguagem formal do arcadismo, o sincretismo estético de escolas literárias como o realismo e o simbolismo, o naturalismo, descrição minuciosa das personagens e dos cenários, o regionalismo, valorização da cultura popular brasileira e a utilização de verbos na forma simples ao escrever. Quais obras representam o início e o final do pré-modernismo, respectivamente? Nós temos aí Os Sertões, de Euclides da Cunha, e Canaã, de Graça Aranha. Quais autores marcaram este movimento? Aí, Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Augusto dos Anjos, Lima Barreto e Graça Aranha. São os principais nomes desse período. Ok? Deu certo aí as suas respostas? Se você tiver respondido não com estas palavras, mas que tenham o mesmo sentido, né, então suas respostas podem ser consideradas corretas. Eu peço então que você tire uma foto da atividade do seu caderno e poste lá nos anexos da plataforma Google Classroom, para que eu identifique e conte lá a sua presença, dê sua pontuação, tá ok? E o mapa mental você fez? Lembram que lá no final, no segundo bloco da atividade, tinha para você escolher 2 autores, pesquisar sobre eles e fazer o mapa mental desses 2 autores, né, do pré-modernismo. Dentre esses nomes que nós citamos aí, você escolhe 2 e faz um mapa mental. Para quem tinha dificuldade de fazer mapa mental, coloquei também um link que dá várias dicas de como você fazer um mapa mental, né, como pesquisar. Eu acredito que você já tenha feito. Então, eu peço também que você tire a foto desse mapa mental, dos 2, né, no caso, e anexe também na plataforma junto com a atividade anterior, ok? E que tal postar também nas suas redes sociais e marcar nossa escola? Bem legal, né? Então, e pode ser um incentivo para os colegas. Às vezes, como a gente está em isolamento social, né, distanciamento social, a gente acha, só eu que estou fazendo, mas não, várias pessoas também estão trabalhando, estão estudando. Então, quando você posta uma foto, você está incentivando, o fulano está fazendo. Então, não sou só eu, vou fazer também, né? É um incentivo. Poste a foto ou então grave um vídeo, vai ser muito legal a sua participação, ok? Então, por hoje é só, eu agradeço a vocês por terem acompanhado. Eu espero que tenha ficado claro aí as respostas, mas eu estou disponível para que vocês tirem as dúvidas, ok? A nossa interatividade vai acontecer a partir de agora. Eu vou postar o vídeo e vocês podem ir perguntando as dúvidas ou no grupo da escola ou na própria plataforma, que eu ficarei à disposição, ok? Bons estudos, galera, e até a próxima.